Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandra Taliba e no vídeo de hoje eu vou dar uma geral na semântica, que se dedica ao estudo e à interpretação dos significados das palavras, frases ou expressões da língua. A gente vai focar na parte sincrônica da semântica, ou seja, nos significados nos dias de hoje, sem pensar na história das palavras. Eu vou começar por dois elementos que confundem muita gente: a diferença entre polissemia e homonímia. Esse assunto nem é assim tão complicado, basta a gente tocar as notas certas. E é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo. Vamos nessa? Primeiro, a gente vai ver a diferença entre as duas. A polissemia tem o prefixo poli, que significa muitos, e o sufixo semia, que tem a ver com sentido. Logo, uma palavra polissêmica tem muitos sentidos, ou seja, é uma palavra só com vários significados. Por exemplo, o que vem à sua mente quando eu falo a palavra ponto? O ponto de ônibus é ali. Ele só marcou um ponto. Ela ganhou um ponto na prova. Eu levei um ponto no dedo. Cada uma dessas frases tem a palavra ponto, e em todas elas o significado é diferente. Mas como eu sei que elas são a mesma palavra? Basta a gente analisar essas palavras. Se eu olhar a classe gramatical, vou ver que todas elas são substantivos. Se eu olhar a morfologia, vou ver que todas elas têm um radical, ponte, e uma vogal temática, o. Se você não sabe o que são classes de palavras ou como analisar a morfologia das palavras, tem vídeos sobre isso aqui no canal. Os links estão na descrição. Nada me diz que essas palavras sejam diferentes. Por isso, eu posso dizer que ponto é uma palavra polissêmica, ou que apresenta polissemia. Uma palavra com muitos sentidos. Beleza? Já a homonímia tem o prefixo homo, que significa igual, e o sufixo nímia, que tem a ver com nome. Logo, palavras homônimas têm o nome igual ou o mesmo nome, mas não são a mesma palavra. Por exemplo, ele casa amanhã e vai para casa domingo. A pata estava com a pata machucada. A primeira frase apresenta duas vezes a palavra casa e a segunda a palavra pata. Mas será que, se a gente analisar, a gente vai encontrar a mesma coisa que na palavra ponto? A primeira frase é mais fácil. Se a gente olhar a classe gramatical, vai ver que a primeira palavra casa é um verbo, casar, conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele casa. Já a segunda é um substantivo, o lugar onde ele mora. Logo, se a gente tem um verbo e um substantivo, são duas palavras diferentes, mas que têm o mesmo nome. Então elas são homônimas. Fácil, né? Mas e pata? Existe alguma diferença entre as duas vezes que ela aparece na frase? De novo, a gente vai ver a classe gramatical. Nesse caso, não ajuda, já que as duas são substantivos. Uma é o nome do animal, a outra é o nome do membro do animal. Então, elas são polissêmicas, certo? Errado! Se eu analisar a morfologia da palavra, vou perceber que a primeira tem um radical pat e uma desinência de gênero feminino a. Já a segunda tem o mesmo radical pat, mas nela o a é uma vogal temática. Mas Cacilda, qual a diferença? Simples. A primeira pata é feminino de pato, a segunda não. Por isso a primeira tem desinência de gênero e a segunda não tem. A primeira é pata de pato, a segunda é só pata mesmo. Agora ficou mais fácil, não? A homonímia ainda tem mais duas classificações possíveis. Palavras podem ser homônimas ou homófonas quando tiverem a mesma pronúncia, mas escrita diferente, como seção, cela ou cesta. E, dependendo do gramático, ainda podem existir as homônimas homógrafas, que têm a mesma grafia, mas o som diferente, como sede e sede, gosto e gosto. Eu, particularmente, não concordo com essa segunda definição, já que, se falou diferente, não é o mesmo nome. Ou você diria que Davi e David têm o mesmo nome? Eu espero ter deixado claras as diferenças entre polissemia e homonímia. Agora, a gente vai ver os sinônimos, os antônimos e os parônimos. As duas primeiras são mais fáceis. Sinônimos são palavras ou expressões que possuem um significado igual ou parecido. Por exemplo, com fome e faminto, carro e automóvel, laptop e notebook. Já os antônimos são palavras ou expressões com significados opostos, como quente e frio, alto e baixo, calmo e nervoso. Fácil, né?
Agora, os parônimos são um pouquinho mais complicados. São palavras que se parecem muito, mas que têm significados diferentes. Às vezes, completamente diferentes. Enquanto ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Enquanto o comprimento é a extensão, o cumprimento é a saudação. Algumas palavras são antônimas e parônimas, como emigrar, que é sair de um país para viver em outro, e imigrar, que é viver em um país que não é o seu de origem. Ou ainda emergir, que é chegar à superfície, ou imergir, que é afundar. A gente tem muitos outros exemplos. Eu vou deixar aí na descrição um link para uma lista grande de parônimos, para você poder consultar e exercitar. Tranquilo? Por fim, eu vou falar dos hipônimos e hiperônimos, que são palavras que se relacionam hierarquicamente. A gente já viu que nimo tem a ver com nome. Então, se a gente olhar os dois prefixos das palavras, hiper e hipo, a gente sabe que hiper em geral está relacionado a maior, enquanto hipo tem a ver com algo menor. Então a gente consegue deduzir que os hiperônimos estão acima dos hipônimos. Mas o que isso significa de fato? Significa que os hiperônimos são palavras mais gerais, mais genéricas, enquanto os hipônimos são palavras mais específicas, mais detalhadas. Vamos fazer o seguinte exercício. Pense em 5 animais. Eu pensei em cachorro, gato, leão, morcego e urso. Independente dos animais que você pensou, a gente acabou de estabelecer uma relação de hierarquia entre as palavras. Eu pedi animais e você pensou em 5 animais diferentes. Logo, animal é a palavra genérica, a geral, enquanto os animais que a gente pensou são palavras específicas. Animal é hiperônimo de cachorro, gato, leão, etc., enquanto cachorro, gato, leão, etc. são hipônimos de animal. O mesmo vai valer para pessoas e homens, mulheres, crianças e idosos, flor e rosa, violeta e girassol, esporte e futebol, tênis, basquete, bebida e suco, refrigerante, cerveja e por aí vai. Vale ressaltar que essas definições não são absolutas. Da mesma forma que cachorro é hipônimo de animal, ele também é hiperônimo de poodle, labrador, maltês e todas as outras raças. Legal, né? Só não pode confundir essa relação de hierarquia que trata de elementos completos com a relação entre o todo e sua parte. O corpo é o todo. Mãos, pés, barriga e cabeça são as partes. Nesse caso, a gente tem os holônimos, o todo, e os merônimos, as partes. Mais uma vez, essa definição não é definitiva. Enquanto mão é merônimo de corpo, ela é homônimo de dedo. O dedo é parte da mão, que é parte do corpo. Deu para entender? No próximo vídeo, a gente vai fazer exercícios só com o que foi visto nesse aqui, para poder fixar melhor essas explicações. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!